Era uma noite especial, uma celebração que prometia ser memorável, o aniversário de meu pai em um dos restaurantes mais badalados da cidade. O ambiente era de luxo, com mesas elegantemente decoradas e um ar de expectativa. Mas, em meio a toda aquela opulência, eu me sentia como um peixe fora d'água, vestindo um vestido de segunda mão que havia encontrado meses atrás. Ele tinha um caimento perfeito, como se tivesse sido feito para mim, mas sabia que não era exatamente o que os convidados esperavam ver. A festa estava em pleno andamento quando meu irmão, em um momento de pura falta de tato, não hesitou em disparar comentários que ecoaram pela sala. Quem a convidou assim? Não dá para comprar roupas novas? A risada que se seguiu foi como um golpe e todos os olhares se voltaram para mim, avaliando meu vestido, como se cada etiqueta invisível em meu corpo contasse uma história de menosprezo. Minha cunhada nem se deu ao trabalho de disfarçar sua indiferença e eu permaneci em silêncio, paralisada pelo constrangimento. Mas, naquele instante, algo inesperado aconteceu. O proprietário do restaurante se aproximou da nossa mesa, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. É uma honra servir você, Miss Ivy, ele disse, e a sala caiu em um silêncio tão profundo que quase podia sentir o peso dele. Por um breve momento, a risada e o julgamento se desvaneceram, substituídos por uma conexão que parecia transcender o ambiente. Meus pensamentos se emaranharam enquanto observava a reação ao meu redor. A expressão do meu irmão mudou, seu sorriso se quebrou, como uma máscara que havia perdido o apoio. Minha cunhada piscou, confusa, e meu pai, que costumava ser um anfitrião seguro, hesitou, visivelmente atordoado. Uma onda de mudança começou a circular pela sala, as pessoas se inclinaram, intrigadas, em busca de uma explicação, mas o proprietário não precisou de palavras. Ele me deu um aceno de cabeça caloroso e seguiu para cumprimentar outra mesa, como se nada extraordinário tivesse acontecido, mas tinha. Respirei fundo, sentindo uma calma inesperada. Minhas mãos estavam firmes, uma surpresa, pois momentos antes eu me perguntava se deveria ter ficado em casa. Aquele convite havia chegado como um pensamento tardio, um gesto de obrigação. Meu pai havia se orgulhado por semanas, contando sobre o lugar, como se cada palavra fosse uma prova de seu sucesso e apreço. Eu tinha escolhido meu vestido com cuidado, sem logotipos, linhas simples que não clamavam por atenção, uma peça que poderia ser usada em qualquer lugar, mas que, naquele momento, parecia-me excluir. Ao entrar no restaurante, percebi que a sala me avaliava e meu irmão já estava no centro da atenção, contando histórias sobre números e influência, enquanto minha cunhada ria nos momentos certos. Meu pai se banhava na luz dourada da aprovação que sempre seguia meu irmão como um holofote. Quando meu irmão me viu, sua risada mudou de tom, tornando-se aguda, performática. Ele me olhou como se eu fosse uma mancha em um vidro, e eu percebi que, apesar de todas as expectativas e julgamentos, algo havia mudado naquele instante mágico, quando o proprietário do restaurante me reconheceu. Naquela noite, a atmosfera estava carregada, como se um peso invisível tivesse se instalado entre as mesas. Eu olhei ao redor, percebendo a maneira como as conversas se interrompiam e as risadas se tornavam hesitantes. Um incomodo me consumia e eu sabia que algo tinha mudado, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Quando olhei para meu irmão, percebi que ele se esforçava para manter o ritmo da conversa, mas suas palavras soavam forçadas e solitárias. Ele tentou fazer um comentário sobre o lugar, sua voz ressoando alto demais, como se buscasse a aprovação de todos à mesa. É um ótimo lugar, certo? Disse ele, soltando uma risada que não tinha companhia. Meu pai, então, dirigiu-se a mim com uma pergunta casual, mas seus olhos eram como faróis, explorando meu rosto em busca de uma resposta que ele não sabia que esperava. Você o conhece? Ele perguntou. Eu sabia que era verdade, mas a resposta que eu tinha era apenas um não pessoalmente, que saiu de minha boca como uma confirmação do abismo que se formara entre nós. A refeição seguiu, mas havia um desconforto palpável no ar, como se estivéssemos todos tentando caminhar sobre um gelo recém-fissurado. Os pratos eram servidos com a mesma cautela que as palavras que trocávamos. A conversa, antes vibrante, agora era cheia de pausas e olhares furtivos. A mulher na mesa ao lado olhou para o seu vestido e, em seguida, para o meu, como se buscasse encontrar algum consolo na comparação. A expressão de alívio em seu rosto me fez perceber que muitos de nós éramos prisioneiros de expectativas e que a comparação era um reflexo involuntário. Quando a sobremesa foi servida, meu irmão declinou, afirmando que estava cheio.
Sua esposa, distraída, checou o telefone, perdida em outra realidade. Meu pai, tentando manter a conversa, me perguntou se eu estava me divertindo. Eu acenei com a cabeça, um gesto automático que fiz por anos, mas por dentro algo se rompera. Eu sentia que havia cruzado uma linha invisível e não era apenas pela revelação do nome que o proprietário mencionara, mas pelo que essa menção havia arrancado de mim. Não poderia mais fingir que tudo era normal, que o silêncio que mantive tinha alguma finalidade. A paz que eu sempre busquei não era para mim. À medida que a festa se aproximava do fim, os convidados começaram a se dispersar, trocando despedidas educadas e sorrisos ensaiados. Alguns ainda permaneciam, a curiosidade os puxando, como se quisessem entender o que havia mudado, o que tinha-se quebrado naquela sala. E ali, enquanto observava, senti-me estranhamente vazia, não vitoriosa, nem vingada, mas simplesmente esgotada. Era como se um peso que carregava há muito tempo tivesse finalmente se soltado, deixando uma marca em sua ausência. Essa não era a forma como eu havia imaginado que as coisas terminariam, não naquela noite, não jamais. Uma mulher tocou levemente meu braço e elogiou meu vestido. O tom dela havia mudado, estava mais suave, quase respeitoso. Agradeci e a observei-se afastar. Do lado de fora, o ar da noite estava fresco. Permaneci na entrada por um momento, ouvindo a cidade respirar. Meu irmão passou por mim, evitando meu olhar, a chave já em mãos, enquanto sua esposa o seguia, com os saltos batendo no chão com rapidez. Meu pai hesitou, mas antes de sair, disse que me veria em breve. Fiz um aceno leve, mas quando finalmente me afastei, não sentia que havia conquistado algo. Na verdade, parecia que havia perdido algo que não conseguia nomear, a versão de mim mesma que acreditava que suportar em silêncio era o mesmo que ser forte. Acomodar-se na invisibilidade, sentir-se segura ao ser subestimada. O que viria a seguir era um mistério, a única certeza que tinha era que o que começara não poderia ser desfeito. E, pela primeira vez em muito tempo, não me afastei desse pensamento. Permaneci à mesa quando tudo ficou em silêncio, após as risadas se transformarem em movimentos constrangedores, enquanto as pessoas tentavam fingir que o momento não havia dividido a sala ao meio. Os pratos foram rearranjados, alguém pediu outra bebida. Uma mulher na extremidade da mesa elogiou a iluminação, como se a atmosfera pudesse apagar o que acabara de ser dito. Ninguém abordou o assunto, ninguém pediu desculpas. A humilhação não ecoou porque não precisava, encaixava-se perfeitamente no espaço que já fora preparado para ela. Essa foi a parte mais dolorosa, não eram as palavras em si, mas como todos voltaram à normalidade com tanta facilidade, como se essa fosse uma cena que haviam ensaiado antes. Observei meu irmão retomar a conversa, centímetro por centímetro. Ele se inclinou para frente, contou uma história em um tom mais alto do que necessário, provocando risadas onde queria. Sua confiança não vacilou, porque, para ele, nada de anormal havia acontecido. Ele não havia cruzado uma linha, simplesmente falar a partir de um lugar que sempre lhe fora permitido. A sala o seguia sem questionar, como sempre fizera. Crescendo, ele sempre era apresentado primeiro. O orgulho na voz do meu pai se intensificava ao pronunciar seu nome. Cada reunião familiar começava com uma atualização sobre a vida do meu irmão, no que estava trabalhando, quais eram seus planos, qual risco havia tomado naquela semana. Até seus erros eram vistos com generosidade, ele não era imprudente, era ousado. Ele não estava errado, estava aprendendo. A ambição cobria tudo como um verniz, brilhante e perdoador. Quando se tratava de mim, a linguagem mudava. Eu estava indo bem, ocupada, independente, palavras que soavam positivas, mas não convidavam um aprofundamento. Ninguém perguntava o que eu queria seguir, ninguém perguntava o que estava construindo. A suposição era sempre que eu resolveria tudo quietamente, sem perturbar o fluxo das narrativas alheias. Meu pai não queria me ferir, essa foi a parte mais difícil de aceitar. Ele não era cruel, era simplesmente consistente. Meu irmão lhe lembrava a si mesmo, mesma confiança, mesma impaciência, mesma crença de que o mundo respondia melhor à força. Eu era diferente, pensativa, cuidadosa, e em uma família que equiparava volume a valor, essa diferença era mal interpretada como ausência. Havia um jantar de ação de graças, 7 anos atrás, que ainda carrego comigo.
Aquela noite, a casa do meu pai estava cheia. A família inteira se reuniu para celebrar e eu, aos 26 anos, acabara de fechar meu primeiro investimento significativo, uma pequena participação em uma startup de tecnologia que, mais tarde, retornaria 12 vezes o que eu havia colocado. Era uma conquista que eu havia alcançado sozinho, sem ajuda, sem contatos, em silêncio, estudando os mercados desde os tempos de faculdade. Durante o jantar, mencionei meu feito, não para me gabar, mas para compartilhar a alegria daquela conquista. Meu pai apenas acenou com um sorriso de aprovação e rapidamente virou-se para meu irmão, perguntando sobre o novo carro dele. A conversa se desvaneceu e eu fiquei ali à margem como uma sombra. Em outra ocasião, durante o casamento de um primo, meu irmão anunciou que estava começando um novo empreendimento. As palmas ecoaram pela sala e todos faziam perguntas animadas. Meu pai, sempre pronto para ajudar, ofereceu-se para conectá-lo com investidores que conhecia. Quando eu mencionei que, há 3 anos, gerenciava um pequeno fundo de investimento para alguns clientes que confiavam em mim, meu irmão soltou uma risada. Isso não é um negócio, Ivy, é um hobby, disse ele, e a sala inteira riu junto. Meu pai não corrigiu, e eu, com um sorriso meio forçado, mudei de assunto. O momento mais difícil, porém, foi quando eu pedi ajuda. Não dinheiro, apenas um apoio, uma recomendação para um parceiro bancário que poderia abrir portas que eu não conseguia alcançar sozinha. Fiz a pesquisa, sabia exatamente o que precisava. Meu irmão riu novamente, dizendo que eu não precisava de nada daquilo, que era de fácil manutenção. Meu pai concordou, aliviado, e a conversa foi encerrada. Aprendi, naquele instante, que pedir apoio só reforçava a ideia de que eu era alguém que não precisava de atenção, que ser fácil me tornava invisível. Com o tempo, meu silêncio se endureceu em algo que as pessoas confundiam com personalidade. Você é só quieta, diziam como se isso explicasse tudo. Pararam de perguntar como eu estava, de esperar minha opinião. As decisões eram tomadas ao meu redor, não comigo. Minha ausência na conversa se tornou uma prova de que eu não pertencia a ela e esse papel se solidificou não porque eu escolhi, mas porque era conveniente para os outros. Enquanto estava à mesa naquela noite, entendi algo com uma clareza surpreendente. O comentário do meu irmão não foi um acidente, era a conclusão natural de anos observando-me ocupar cada vez menos espaço. Ele acreditava ter o direito de rir porque ninguém jamais o corrigira antes. A esposa dele seguiu sua liderança, não por maldade, mas porque já havia entrado em um sistema onde minha posição estava claramente definida. Todos nós havíamos percebido isso. Essa descoberta me atingiu lentamente, como um peso que carregava sem perceber. Não era que eu não fosse boa o suficiente, nem que não tivesse tentado. Era que a história já havia sido escrita muito antes e eu havia sido escolhida para um papel sem meu consentimento. Tentar explicar-me não mudara nada antes e não mudaria agora. As palavras ricocheteavam em uma estrutura que não as reconhecia. Olhei mais uma vez para a mesa, rostos familiares o suficiente para serem previsíveis, pessoas que achavam que me conheciam porque me rotularam há anos. Elas viam a versão de mim que não interrompia, não competia, não exigia. Não viam as partes de mim que existiam fora do campo de visão delas. E pela primeira vez, não queria que vissem, não da maneira antiga. Enquanto a luz da tarde filtrava-se pela janela do meu quarto, eu me encontrava em um momento de reflexão. Aquele vestido que eu havia escolhido estava estendido sobre a cama e eu o alisava com a mão, não para verificar se havia alguma imperfeição, mas apenas para reconhecer a escolha que fizera. Algo dentro de mim havia-se afastado do palco e percebi que não precisava corrigir as suposições alheias sobre quem eu era. Não precisava reescrever meu papel em um roteiro que nunca fora meu. A verdade é que eu poderia simplesmente deixar a cena, não fisicamente, mas emocional e mentalmente, da maneira silenciosa como sempre fiz. As pessoas pensavam que conheciam a verdadeira eu, mas na verdade, só conheciam a parte que me foi atribuída. Lembrei-me de como escolhi aquele vestido, da mesma forma que escolho a maioria das coisas na vida, de forma tranquila, sem pedir permissão, sem ensaiar explicações para quem não precisava delas. Sabia como isso pareceria para eles. Não era ingênua, compreendia o código de vestimenta não falado dos encontros familiares, que nada tinha a ver com conforto e tudo a ver com sinais. Eu poderia ter optado por algo mais seguro.
Tinha roupas que se misturavam melhor, que traziam o peso e as suposições corretas. Já as havia usado antes, e elas me renderam acenos de aprovação e comentários surpresos sobre o quanto eu estava bem arrumada, como se aquela versão de mim fosse uma atualização temporária e não uma pessoa de verdade. Mas toda vez que tentava vestir o que esperavam de mim, algo dentro de mim se calava de uma maneira errada. Não era paz, era anulação. Eu me via diante do espelho, com uma imagem aceitável, mas sentia como se estivesse vestindo algo emprestado, como se estivesse usando a prova de que eu poderia me comportar, se necessário. Com o tempo, aprendi que se encaixar tinha um custo que não queria mais pagar. O vestido em cima da cama não era caro, não era para ser. Eu o encontrara meses atrás, enquanto passeava por uma loja de roupas de segunda mão numa tarde de dia de semana. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia relaxar e nada exigia urgência. Não era escondido nem raro, simplesmente parecia certo. O tecido tinha peso sem ser rígido, linhas sem pretensão. Quando experimentei, não havia performance no espelho, não havia audição, apenas reconhecimento. Muitos presumiam que roupas de segunda mão representavam uma concessão à limitação, um sinal de falta disfarçado de intenção. Estavam errados. Já possuíra roupas novas, caras, peças que vinham com recibos e expectativas. Usara-as em eventos onde as pessoas sorriam aprobatórias, mas ainda assim não escutavam o que eu tinha a dizer. O preço nunca se traduziu em presença, rótulos nunca compraram minha autoridade. O brechó me deu algo diferente: liberdade. Ele eliminou a necessidade de impressionar e deixou apenas a pergunta que realmente importava: isso me pareceu? Nenhuma marca poderia responder a isso, nenhuma tendência poderia decidir por mim. Quando vestia algo sem uma história, as pessoas reconheciam que não tinham nada que se apegar e isso as incomodava. Eu não me importava. Enquanto me vestia, minha mente vagueou para o Natal de 2 anos atrás, quando toda a família se reuniu na casa do meu pai. Naquela ocasião, eu usara um simples vestido azul marinho que me permitiu ser eu mesma, sem máscaras, apenas autenticidade. Naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas do centro, entrei em uma loja de consórcio, onde encontrei um vestido simples, discreto, sem nada que chamasse atenção. Não pensei muito sobre ele até que minha tia Linda me chamou para conversar perto da cozinha. Com um gesto familiar, ela colocou a mão em meu braço, como se estivesse prestes a compartilhar uma de suas palavras gentis. Seus olhos percorreram o vestido antes de se fixarem em meu rosto. Oh, querida, ela disse em um tom mais baixo, as coisas estão difíceis agora, não é? Você sabe que pode sempre pedir ajuda se precisar. Família cuida de família. Naquele instante, senti meu estômago apertar. Está tudo bem, tia Linda. Eu só gosto do vestido. Ela assentiu, mas sua expressão não se alterou. O sorriso de compaixão e cuidado permanecia ali, imutável. Claro, querida, claro, ela disse, dando-me um tapinha no braço, quase como se estivesse consolando uma criança que não compreendia sua própria situação. Só lembre-se, estamos aqui por você, sem julgamentos. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, já se dirigindo ao meu irmão para elogiar o novo relógio que ele havia comprado. Fiquei ali por um momento, segurando meu copo de vinho, sentindo o peso das suposições de Linda se instalar sobre mim como um casaco que eu não pedi para vestir. Foi naquele instante que compreendi algo claramente. Não importava o que eu dissesse, eles já haviam decidido quem eu era. Minhas palavras não penetram suas conclusões, como gotas de chuva escorregando pelo vidro. A única coisa que falar poderia fazer era confirmar a crença deles de que eu estava na defensiva, que tinha algo a provar, que estava envergonhada pelas minhas circunstâncias. Então, sorri. Mudei de assunto e passei o resto da noite observando minha família discutir a compra mais recente do meu irmão, enquanto ninguém me fazia uma única pergunta sobre minha vida. Agora, em meu quarto, ainda sentia o fantasma daquele momento. O vestido sobre minha cama não era tão diferente do que eu havia usado naquele Natal e eu sabia exatamente o que aconteceria quando entrasse no restaurante naquela noite. Os olhares, os sussurros, a preocupação disfarçada de julgamento. Houve um breve, mas honesto momento em que considerei mudar de roupa.
Minha mão se movia em direção ao closet, onde um vestido de grife ainda estava pendurado em sua bolsa de lavanderia, aquele que comprei 3 anos atrás para um jantar de cliente, quando ainda acreditava que a roupa certa poderia me garantir um lugar à mesa. Toquei o plástico, sentindo o peso do tecido sob ele. Seria tão fácil colocá-lo, misturar-me à multidão, evitar os comentários e passar a noite sem me tornar o assunto da conversa. Minhas mãos hesitaram no cabide por um tempo, mais do que eu queria admitir, até que decidi soltar. A evasão nunca havia me protegido, apenas adiantou o inevitável, esticando o desconforto ao longo do tempo até que se tornasse permanente. Naquela noite, eu não queria desaparecer silenciosamente nos bastidores e ouvir minha vida ser resumida de forma imprecisa. Não queria passar a noite provando que poderia me conformar, se necessário. Queria chegar como eu mesma e deixar o resto se desenrolar sem intervenções. A festa pairava em minha mente enquanto eu reunia minhas coisas. Já conseguia imaginar a sala repleta de confiança polida, a competição não dita vibrando sob a conversa educada. Eu sabia que, enquanto me preparava para aquela noite, a imagem do vestido refletida no espelho parecia deslocada diante do cenário que eu sabia que me aguardava. Eu sentia os olhares alheios se demorando um segundo a mais, avaliando e categorizando. Esse conhecimento se instalou em meu peito, não como medo, mas como um peso, aquele que se carrega porque se decidiu que vale a pena. Em frente ao espelho, fiz uma pausa. Desta vez, não procurei por um sorriso que me tranquilizasse, nem ensaiei uma defesa. Fiquei parada, permitindo que a única pessoa que importava me visse de verdade. Não estava-me vestindo para ser aceita, estava-me vestindo para não trair mim mesma. Essa diferença levou anos para eu entender. Ao pisar para fora, o ar da noite era frio e indiferente. O mundo não se importava com o que eu vestia, a calçada não me mediava e o céu não me comparava a mais ninguém. Essa ideia me ancorou enquanto caminhava em direção ao meu carro. Eu tinha certeza de que perceberiam o vestido antes de notarem a minha presença. Leriam nele o que quisessem, o que se encaixasse na narrativa que já acreditavam. A tia Linda provavelmente me puxaria para o lado novamente, oferecendo aquele sorriso de pena e as mesmas palavras cuidadosas. Meu irmão encontraria um jeito de fazer algum comentário, enquanto meu pai fingiria não notar, mas prestaria atenção em tudo. Contudo, pela primeira vez, essa história não era minha para corrigir. Fechei a porta atrás de mim, o som decisivo e saí com a certeza silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, eu não estaria entrando naquilo por acaso. Ao adentrar o restaurante, imediatamente senti a mudança de solidão para espetáculo, um tipo de energia que aperta por todos os lados sem nunca realmente tocar você. O espaço pulsava com celebração, vozes se sobrepondo em uma alegria ensaiada, copos erguidos em gestos sincronizados de pertencimento. As pessoas se agrupavam em cliques que já haviam decidido quem pertencia aonde. Não fui recebida, não fui guiada, não fui puxada para nenhuma órbita. Pausei por um momento apenas para analisar o ambiente e então segui em frente, ciente de como aquela pequena independência me tornava visível. Os primeiros olhares vieram rapidamente, olhares que se demoravam um pouco mais do que a cortesia exigia, os olhos viajando do meu rosto até o vestido e voltando, como se algo não estivesse se encaixando. Uma mulher perto da entrada me avaliou e então se inclinou para seu acompanhante, os lábios se movendo em um silêncio discreto. Alguém mais sorriu educadamente e se virou rápido demais. Ninguém disse nada, não era necessário. A avaliação já estava em andamento. Dirigi-me à mesa da família, contornando conversas que subiam e desciam, cuidadosa para não interromper. Quanto mais caminhava, mais ciente me tornava do contraste. Jaquetas cortadas para impressionar, vestidos escolhidos para sinalizar esforço, a uniforme silenciosa de pessoas que sabiam como queriam ser vistas. Minha presença interrompia esse padrão e eu senti isso nas pequenas hesitações, nos recalibrações ao meu redor. Não me encolhi, continuei andando. A mesa era exatamente como eu esperava, meu irmão no centro, com a voz alta e as mãos se movendo enquanto falava. Ele estava no meio de uma história sobre um negócio que exigira um risco real e as pessoas ao seu redor se inclinavam nos momentos certos. Meu pai estava sentado perto, observando tudo. A atmosfera na sala era carregada de risos e conversas, enquanto eu me acomodava em um canto esquecido, um assento que ninguém parecia notar.
Por um tempo, voltei a ser invisível, ouvindo a conversa que fluía ao meu redor sem que eu fosse parte dela. Pratos foram colocados à mesa, gargalhadas ecoaram, e em um momento, alguém dirigiu uma pergunta ao meu irmão. Ele respondeu com a confiança que só uma plateia pode afiar e eu, por hábito, mantenho-me em silêncio, uma sombra à margem da cena que se desenrolava. A expectativa de que eu permanecesse ali, sem perturbar a harmonia da noite, era palpável. Porém, meu irmão, com seu riso familiar e vibrante, cortou a conversa como uma faca afiada. Ele não se importou em abaixar a voz, não verificou se o ambiente estava preparado para o que diria em seguida, olhou diretamente para mim antes de voltar a encarar a mesa, como se estivesse convidando todos a compartilharem a piada. O tempo da sua intervenção foi meticulosamente escolhido. Não posso comprar roupas novas, ele disse, rindo novamente e fixando os olhos no meu vestido. As palavras pousaram na sala como um golpe claro e preciso, sem hesitação, sem deslizes. Foi uma performance. Um silêncio se instalou, um momento que permitiu que a sala absorvesse o impacto. Algumas risadas surgiram, tímidas e inseguras, enquanto outros desviaram o olhar para os próprios pratos. Ninguém desafiou meu irmão, ele falava de um lugar que todos reconheciam. Antes que eu pudesse compreender a profundidade da situação, a esposa dele adicionou sua própria linha, uma contribuição mais suave e fria, como um toque final. Usar roupas de segunda mão é provavelmente tudo o que ela merece, disse ela, inclinando levemente a cabeça. A atmosfera mudou instantaneamente, o ar ficou denso. Todas as cabeças se voltaram, todos os olhares me encontraram. Agora não havia mais disfarce, não havia mais uma evasão educada, eles me observavam abertamente, como se eu fosse um experimento a ser analisado. Senti o peso da atenção pousar sobre minha pele, exigente e intenso. Não me movi, não sorri, não ri para desviar o clima. Permaneci onde estava, as mãos apoiadas na mesa, a postura firme. A expectativa era palpável, um clamor coletivo por uma resposta, uma defesa, uma explicação, qualquer coisa que pudesse dissipar a tensão que acabavam de criar. Meu silêncio se estendeu, tornando o momento desconfortável, e algumas pessoas se mexeram em suas cadeiras. Alguém limpou a garganta. O sorriso do meu irmão vacilou brevemente, mas logo se endureceu novamente. Ele não estava acostumado a pausas que não lhe pertenciam. Lançando um olhar furtivo para meu pai, procurei entender se ele interviria, se diria algo para redirecionar a conversa. Seus olhos passearam entre nós, hesitando, a batalha interna entre perturbar o equilíbrio e o conforto estava estampada em seu rosto. Então, ele desviou o olhar e não disse nada. Esse silêncio cortou mais fundo do que eu poderia imaginar, não porque esperasse um resgate, mas porque a ausência dele confirmou o que eu já sabia. Naquele momento, o silêncio não era neutralidade, era uma escolha. Ao nosso redor, a sala tentava se recuperar. Alguns riram novamente, dessa vez com risadas forçadas, enquanto outros evitavam me olhar, como se o contato visual pudesse implicar cumplicidade ou coragem. A humilhação havia sido lançada, reconhecida e aprovada silenciosamente. O sistema funcionava como esperado. Eu permaneci sentada, não me retirei, não pedi desculpas por existir. Essa escolha desestabilizou-os mais do que qualquer argumento poderia. A expressão do meu irmão se contraiu, um sinal claro de que ele esperava algum tipo de conformidade da minha parte, uma defesa, talvez, ou até mesmo um recuo envergonhado. Mas, para sua surpresa, o que ele encontrou foi um silêncio profundo e pesado. Esse vácuo na conversa desestabilizou seu ritmo. Ele tentou retomar o diálogo, mas tudo parecia desajeitado, como se a tensão pairasse no ar, onde algo não resolvido aguardava para ser abordado. Desesperado para recuperar o controle da situação, meu irmão elevou a voz mais uma vez, contando uma nova história e forçando risadas que soaram estrondosas, mas não ecoaram como antes. O ambiente na sala mudara, não a meu favor, é verdade, mas o suficiente para que eu sentisse a diferença. Assim que os primeiros sussurros começaram, baixos e cautelosos, percebi que nem todos eram cruéis, mas nenhum deles era realmente útil. Uma pitada de pena se misturou ao julgamento, e eu percebi que preferia o segundo. A pena ainda me colocava abaixo deles, exigindo que eu aceitasse uma versão distorcida da história que eles pensavam ter-me ensinado. Achavam que tinham-me dado uma lição, reforçando a hierarquia e me lembrando do meu lugar.
O que não percebiam era que, ao exporem suas suposições de forma tão pública e inconfundível, revelaram mais sobre si mesmos do que jamais pretendiam. As funções que se agarravam, as permissões que aceitavam como garantidas e a facilidade com que justificavam a crueldade quando se tornava familiar. Não precisei dizer uma palavra para entender tudo isso, não precisei me defender para ver claramente. Sentindo o peso de sua atenção, algo se solidificou dentro de mim. A humilhação não era o objetivo, o verdadeiro ponto era a exposição. E uma vez que algo é visto, não pode ser desvisto. A conversa na mesa recomeçou com a eficiência de pessoas treinadas para suavizar o desconforto. Alguém perguntou sobre a sobremesa, outro comentou sobre música. Pratos foram deslocados, copos reabastecidos e risadas foram reintroduzidas em doses menores e mais cuidadosas. Era como se aquele momento passado precisasse ser enterrado rapidamente antes que contaminasse o restante da noite. Eu observava aquilo acontecer em tempo real e compreendia algo imediatamente. Se eu falasse agora, se eu me opusesse ou tentasse me defender, me tornaria uma interrupção. Não uma ofensa ou uma crueldade, mas um problema que surgiria em uma sala como aquela, onde todos os outros permaneciam confortáveis. A humilhação não havia parado a festa, na verdade, não havia diminuído seu ritmo. Ela foi absorvida e categorizada como um colateral aceitável. E se eu me recusasse a seguir o jogo, se insistisse em nomear o que acabara de acontecer, eu seria acusada de estragar o aniversário do meu pai. Conhecia bem esse padrão, já tinha sido ensaiado em anos de encontros, desavenças e quase discussões que nunca chegavam a se tornar verdadeiramente abertas. O encontro familiar sobre a herança ainda queimava em minha memória. Eu tinha 24 anos, e meu pai nos reunira para discutir como os bens seriam eventualmente divididos. Meu irmão recebeu uma lista detalhada, propriedades, contas de investimento, ações da empresa da família. Quando chegou a minha vez, meu pai acenou a mão de forma vaga e disse: "A Ivy ficará bem, sempre foi independente." Meu irmão assentiu, satisfeito. Eu, por outro lado, perguntei o que exatamente isso significava. Meu pai suspirou e disse que eu estava pensando demais. A reunião terminou e o assunto nunca mais foi tocado. Enquanto observava a dinâmica familiar que se desenrolava à minha volta, percebi que fazer perguntas era visto como um sinal de ambição desmedida. Meu irmão, por outro lado, tinha suas expectativas encaradas como meramente razoáveis. Em uma ocasião, tentei explicar por que não poderia participar de uma viagem de família que haviam planejado sem me consultar. Eu tinha uma reunião crucial com um potencial parceiro bancário, uma oportunidade que poderia mudar tudo para o meu fundo. Quando compartilhei isso, meu irmão riu e disse que eu estava apenas fazendo de conta que era uma mulher de negócios. Meu pai, por sua vez, insistiu que eu deveria priorizar a família. Quando mencionei que ninguém havia perguntado sobre minha agenda antes de marcar a viagem, fui acusada de ser difícil. E assim, a viagem aconteceu sem mim e ninguém se preocupou em me ligar para saber como eu estava. O que mais me incomodou foi quando, em um jantar, respondi a uma piada que meu irmão fez sobre como eu nunca chegaria a lugar algum. Todos riram, mas eu o encarei diretamente e disse, com calma: "Você na verdade não sabe nada sobre o que eu faço." O silêncio se instalou à mesa e então meu irmão sorriu, dirigindo-se aos presentes. "Viram? Ela sempre foi invejosa." A partir daquele momento, qualquer objeção que eu levantasse poderia ser desconsiderada com esse rótulo. Cada vez que eu tentava me manifestar, o resultado era o mesmo, a estrutura se mantinha firme e minhas palavras eram reinterpretadas como provas da minha inadequação. Naquela noite, à mesa, percebi como o ambiente se ajustava rapidamente. As pessoas escolhiam o conforto em vez da justiça. Em situações como essa, quem reage ao desrespeito se torna o problema, enquanto quem o provoca, se faz parte do grupo certo, é desculpado como alguém que é direto, honesto ou engraçado. Meu irmão possuía o poder ali, ele sempre teve. Era o centro de gravidade e eu, no melhor dos casos, era apenas um detalhe. Se eu o desafiasse publicamente, não seria ouvida como alguém que se defende, mas como uma pessoa que estava perturbando a ordem. Assim, decidi permanecer em silêncio, não para sofrer, mas para observar. O silêncio me proporcionou algo que as palavras nunca conseguiram: clareza.
Notei quem ria imediatamente e quem hesitava, quem evitava meu olhar e quem me encarava com desconforto. Percebi com rapidez como todos aceitavam o insulto como verdade e a resistência a isso era mínima. Ninguém parecia surpreso e isso me disse que não era um evento isolado, mas sim uma permissão exercida. Fiquei atenta ao meu irmão, que aguardava minha reação, mesmo enquanto tentava disfarçá-la com mais uma piada. Sua confiança dependia da resposta. Sem ela, ele parecia momentaneamente à deriva. A esposa dele olhou ao redor da mesa, avaliando o ambiente e ajustando sua postura. Foi nesse momento que a decisão se cristalizou. Falar agora custaria o meu controle, enquanto o silêncio preservaria. Perguntei a mim mesma o que eu ganharia ao me defender naquele instante. Um pedido de desculpas? Improvável. Compreensão? Menos ainda. Eu poderia ter alívio temporário por ter dito algo, mas isso seria seguido pela familiar consequência de ser chamada de exagerada. Se eu permanecesse em silêncio, manteria algo mais valioso, a minha dignidade. Eu negaria a satisfação deles de me ver lutando por aprovação. E, acima de tudo, me recusaria a validar o papel que me foi imposto ao interpretá-lo. A ironia estava no fato de que, em meio ao silêncio que eu mantinha, todos interpretaram isso como uma rendição. Eles acreditavam que eu havia aceitado meu lugar naquele jogo, mas o que não conseguiam compreender era que eu simplesmente havia decidido não participar mais daquela troca de palavras. Não estava discutindo dentro do quadro que eles haviam estabelecido, eu havia dado um passo para fora dele. Para eles, o silêncio significava derrota, mas eu sabia que algumas confrontações não começam com palavras. Algumas começam quando você para de dar ao outro o que ele espera. O silêncio, então, não se quebrou, ele se espessou como um fogo contido, assentando-se sobre a mesa de forma palpável. Conversas próximas recomeçaram em fragmentos, mas a nossa permanecia estagnada, paralisada por algo que ninguém conseguia nomear. Permaneci onde estava, com as mãos suavemente cruzadas, sem mudar minha postura. Não estava esperando nada, nem recuando. Foi então que percebi o movimento antes de qualquer outra pessoa, não porque fosse barulhento ou dramático, mas porque era deliberado. Dos cantos da minha visão, uma figura se afastou da borda da sala e começou a caminhar em nossa direção, sem hesitar, sem olhar para os lados, apenas avançando com uma certeza que cortava o ruído como uma faca. Eu não virei a cabeça, não precisava. A mudança de atenção se espalhou à sua frente. As conversas diminuíram, alguém endireitou-se na cadeira, outra pessoa pausou no meio de uma frase. Ele parou ao lado da nossa mesa, não na cabeceira, não perto do meu irmão, nem em qualquer lugar que fizesse sentido na antiga hierarquia. Ele se posicionou ao meu lado. Foi nesse instante que senti a sutil recalibração do ambiente, a maneira como os olhares se redirecionaram, reavaliando a cena com novas informações que ainda não compreendiam. Senhorita Ivy, ele disse, sua voz medida e clara, cortando o pouco de conversa que restava. É uma honra servi-la esta noite. As palavras pousaram e ficaram. A risada do meu irmão morreu no meio da respiração, a expressão da esposa congelou e depois deslizou o suficiente para revelar o cálculo que havia por trás. Meu pai levantou os olhos repentinamente, como se um som inesperado finalmente tivesse alcançado seus ouvidos. Ninguém falou, ninguém riu, ninguém se atreveu a questionar a introdução. Naquele momento, a autoridade do proprietário superou qualquer suposição que havia governado a mesa segundos antes. Encontrei seu olhar e acenei com a cabeça uma única vez. Obrigado, eu disse, mantendo a voz nivelada, não oferecendo nada mais. Não expliquei, não expandi, não suavizei o momento para o conforto de ninguém. O proprietário sorriu educadamente, inclinou a cabeça e deu um passo para trás, já se virando, com seu papel cumprido. Ele não hesitou, não esclareceu, não precisou. O efeito da sua presença persistiu em todo o ambiente. A sala não se apressou para preencher o silêncio desta vez, ela permaneceu nele, examinando as implicações. As pessoas que antes riam agora estudavam seus pratos, seus copos, qualquer coisa que não fosse eu. Aqueles que antes estavam calados agora pareciam alertas, repentinamente conscientes de que o chão sob seus pés poderia não ser tão estável quanto pensavam. Meu irmão foi quem se recuperou primeiro, ou pelo menos tentou.
Ele soltou uma risadinha mais leve do que antes, direcionada a ninguém especial. Era uma noite em que a atmosfera estava carregada de algo indefinido, como se a energia do ambiente tivesse mudado sutilmente. Meu pai, sentado à mesa, fez um comentário sobre o serviço, tentando trazer leveza à situação. Mas a piada flutuou no ar sem que ninguém a pegasse. A expressão de minha mãe não mostrava sinal de alegria, suas palavras estavam guardadas e seus olhos rapidamente se desviaram dos meus, como se eu fosse um livro cujas páginas ela não quisesse ler. A intensidade no olhar do meu pai era nova, como se ele estivesse-me observando sob uma luz que revelava detalhes que antes passavam despercebidos. Ele não fez perguntas, não quebrou o silêncio tenso que pairava entre nós. O respeito que o proprietário do local havia-me demonstrado parecia ter criado uma barreira invisível que mudava a dinâmica da festa ao nosso redor. O clima, antes descontraído, agora estava carregado de novas sutilezas. Os comentários sobre minhas roupas desapareceram, assim como as risadas que me envolviam. A atmosfera estava pesada e impregnada de significados. As conversas se tornaram mais cautelosas e os olhares, medidos. O que antes era certeza agora se transformava em cautela. Eu permanecia em silêncio, não por falta de palavras, mas porque a quietude agora tinha um novo peso. Antes, minha ausência de fala era vista como fraqueza, mas agora as pessoas pareciam perceber que eu estava escolhendo não me manifestar. Quanto menos eu falava, mais espaço a verdade parecia ocupar. As perguntas não ditas se acumulavam, escondidas sob expressões educadas. Quem eu era para o proprietário? Por que ele havia-me tratado assim? Que segredos os outros conheciam que eu ainda não sabia? Meu irmão, sempre tão seguro de si, se remexeu na cadeira, ajustando o paletó e procurando um aliado entre os convidados. Ele sempre se destacou por liderar a conversa, mas agora o ambiente não o seguia, estava em expectativa. Quando ele finalmente falou, sua voz carecia da confiança que tinha antes. Tentou falar sobre o cardápio, sobre o vinho, mas suas palavras pareciam escorregar para longe, sem encontrar um ponto de apoio. Meu pai se inclinou um pouco mais perto, não de forma a chamar atenção, mas o suficiente para que eu percebesse. Seu olhar estava fixo em mim, buscando entender o que estava acontecendo. Ele havia construído sua visão sobre mim a partir de conclusões silenciosas, mas nenhuma delas contemplava essa nova realidade. A festa prosseguia, mas nada voltava a ser como antes. As conversas se desviavam para temas mais seguros e as pessoas falavam comigo com uma cautela que beirava a deferência. Ninguém questionava abertamente a mudança no ambiente, todos aceitavam a nova dinâmica, pois a autoridade havia falado e a autoridade raramente precisava de explicações. O que eu sentia não era triunfo, mas uma clareza firme. Era a confirmação de algo que eu já suspeitava, mas que nunca tinha visto expresso de forma tão clara. Eu não precisei me defender, não precisei corrigir ninguém. A verdade, uma vez reconhecida pela voz certa, tinha seu próprio peso. Eles não perguntaram quem eu era, nem o que eu fazia, e naquela hesitação coletiva percebi algo importante: as perguntas tornaram-se perigosas. Qualquer resposta que eu desse poderia encerrar o que já havia começado. A festa continuava, mas sua dinâmica havia mudado para sempre. A atmosfera do restaurante mudou de forma sutil, mas definitiva, depois que meu nome foi mencionado por alguém cuja autoridade todos ali respeitavam. A partir daquele momento, uma nova dinâmica se instalou, um conjunto de regras não ditas que transformou a maneira como as pessoas interagiam. As conversas retornaram, mas agora caminhavam por um terreno mais neutro. As risadas voltaram a ecoar, mas com um atraso que parecia refletir um novo entendimento. Olhares se voltaram para mim, não com ousadia, mas com uma curiosidade cautelosa que antes não existia. Todo esse clima não era novidade para mim, apenas parecia ser novo para eles. Há 3 anos, em uma terça-feira ensolarada, eu tinha entrado naquele mesmo restaurante, que na época estava quase vazio. Não havia ali a fama de um chefe renomado, nenhuma lista de espera, apenas um homem, David Reynolds, de mangas arregaçadas, concentrado em suas contas, imerso em um trabalho que revelava muito sobre a dedicação que ele colocava naquele lugar. Foi um colega do meu fundo de investimento que me falou sobre o restaurante, mencionando-o como um local com potencial, mas sem capital. Aquela frase ficou gravada na minha mente, pois eu tinha construído minha carreira reconhecendo exatamente essa combinação.
Ao entrar, não me apresentei usando meu sobrenome, nem mencionei minha família ou sua fortuna. Pedi um almoço e observei. A comida era excelente, o serviço atencioso, mas sem parecer ensaiado. O espaço tinha um caráter próprio, sem forçar a barra. Mais importante ainda, percebi como David tratava sua equipe. Ele conhecia seus nomes e se interessava por suas vidas. Quando um jovem garçom cometeu um erro em um pedido, ele o corrigiu com calma, sem causar constrangimento. Após terminar minha refeição, pedi para conversar com o proprietário. David se aproximou, limpando as mãos em um pano, claramente esperando uma reclamação. Em vez disso, perguntei sobre seus planos de expansão. Ele riu, surpreso. A expansão? Estou tentando pagar o aluguel do próximo mês. Conversamos por 2 horas, não sobre prestígio ou estratégias de crescimento, mas sobre margens, o custo de ingredientes de qualidade em relação ao preço que os clientes aceitavam, retenção de funcionários e por que ele se recusava a cortar custos nas refeições da equipe. Falamos sobre os riscos de crescer rápido e os custos de permanecer pequeno. Ele não me vendeu um sonho, mostrou-me sua realidade. Seus livros estavam abertos sobre a mesa e, em 30 minutos, suas projeções eram conservadoras, quase pessimistas. Quando perguntei o que ele faria com um investimento significativo, ele não mencionou estrelas Michelin ou cobertura da mídia. Falou sobre consertar o sistema de ventilação, contratar um segundo sous-chefe para evitar o desgaste da equipe e, finalmente, substituir o congelador que quebrava a cada 2 meses. Foi nesse momento que percebi que não estava diante de um homem em busca de glória, mas de alguém determinado a construir algo real. Antes de sair naquela tarde, tomei minha decisão, queria investir. Ele perguntou com quem eu estava, qual firma, qual fundo. Respondi que viria de mim pessoalmente. Ele questionou o porquê, e eu disse que acreditava no que ele estava fazendo e que não precisava do meu nome atrelado ao investimento para saber que era a escolha certa. Nos próximos 15 dias, negociamos os termos de forma clara. No início, não desejava que meu nome estivesse na parede. A ideia de ser reconhecida em eventos me incomodava, temia que nosso relacionamento se tornasse apenas uma transação, algo superficial que a visibilidade costuma provocar. Já havia testemunhado o que acontecia quando investidores exigiam reconhecimento. Cada interação se transformava em um cálculo, cada decisão filtrada pelo ego. Eu queria distância, clareza, a liberdade de apoiar algo sem me tornar parte de sua narrativa. David compreendia isso. Ele não questionou, reconheceu que a descrição era uma forma de confiança. Nos 3 anos seguintes, construímos uma parceria que existia quase inteiramente fora da vista do público. Eu aparecia de vez em quando, sempre como um cliente comum. Conversávamos ao telefone sobre os números trimestrais e, quando ele precisou de capital adicional para a segunda localização, forneci sem hesitar. Quando um senhorio difícil ameaçou aumentar o aluguel de forma abusiva, conectei um advogado imobiliário especializado naquele tipo de negociação. Nunca pedi retornos além do que o negócio poderia realmente oferecer, nunca o pressionei a crescer mais rápido do que sua equipe poderia suportar e ele nunca quebrou minha confiança. Assim, tornei-me para ele um apoiador silencioso, aquele que não comparece a inaugurações ou posa para fotos, mas que aparece discretamente, verifica como as coisas estão e deixa que os que trabalham recebam um crédito. Chamar meu nome naquela noite não foi uma tentativa de me expor ou me elevar. Davi estava observando do outro lado da sala quando meu irmão fez seu comentário. Ele viu o desequilíbrio, a falta de respeito e agiu da única maneira que conhecia, reconhecendo-me como sempre fez, sem teatralidade, sem explicações. De volta à mesa, minha família não sabia de nada disso. Sentiram a mudança, mas sem entender sua origem, o que tornava tudo ainda mais desestabilizador. Meu irmão sentou-se mais ereto do que antes, sua confiança se transformando em algo mais frágil. Ele me lançou um olhar rápido e logo desviou, como se olhar de perto pudesse revelar algo que ele não estava pronto para enfrentar. Sua esposa evitava meu olhar completamente, agora com uma neutralidade cautelosa que substituía sua certeza anterior. Meu pai me observava de uma forma que nunca havia feito antes. Não era um olhar crítico ou desdenhoso, mas de atenção. Eu poderia ter explicado. A verdade estava ali, pronta para ser falada.
Poderia ter aliviado a tensão, esclarecido a confusão e reivindicado o reconhecimento que acabara de receber. Mas o alívio não era o objetivo. O tempo era crucial. A verdade oferecida muito cedo teria sido filtrada pela defensividade e pelo orgulho. Então, permanecia em silêncio. Eles pensavam que saber a verdade me traria alívio, mas estavam enganados. Manter isso para mim mesmo, escolher quando e como emergiria, me deu mais controle do que qualquer revelação imediata poderia proporcionar. A festa não terminou quando a música suavizou ou quando os pratos foram retirados. Ela permaneceu suspensa entre o que todos fingiam ser normal e o que nenhum deles queria nomear. Os convidados sorriam e comparavam agendas, os celulares brilhavam brevemente e desapareciam, enquanto os casacos eram reunidos com a mesma naturalidade de sempre. Naquela noite, a atmosfera à mesa havia mudado. O descontraído diálogo entre nós agora se tornara cauteloso, como se cada frase precisasse ser testada antes de ser pronunciada. Quando David pegou o microfone para agradecer a presença de todos, a sala se silenciou, atenta ao que ele tinha a dizer. Ele falou sobre marcos importantes, expressou gratidão e comentou sobre um ano que merecia ser celebrado de forma adequada. Então ele soltou uma informação simples, quase como um sussurro, que não parecia digna de manchete. Todos os custos da noite estavam cobertos, como um presente, uma forma de apreciação que permitiria à família aproveitar o momento sem se preocupar com a logística. A frase flutuou no ar e ficou ali, enquanto meu pai piscava, a surpresa estampada em seu rosto, antes de se estabilizar em um sorriso que exibia um toque de orgulho. Ele se endireitou, assentiu, como se estivesse aceitando a ideia de que alguém, em algum lugar, havia desejado homenageá-lo. Meu irmão, sempre rápido para preencher o vazio, inclinou-se para frente e disparou. Deve ser um dos velhos clientes do pai. Sua voz soava casual, mas havia uma tentativa de autoridade. Você sabe como essas coisas funcionam, as pessoas lembram de favores. A esposa dele assentiu, também, com um sorriso que parecia ensaiado, enquanto sua mão repousava no braço dele, como se a proximidade pudesse, de alguma forma, traduzir crédito. A sala aceitou essa explicação sem questionar, como se as suposições preferissem formas familiares. Eu o observava, meu irmão, levando crédito por algo que desconhecia, enquanto o sorriso da esposa dele se ampliava, refletindo uma importância que não era dela. Meu pai parecia radiante, como se essa generosidade misteriosa tivesse sido, de alguma forma, orquestrada através das conexões de meu irmão. Algo torceu dentro de mim, não era exatamente raiva, mas uma sensação mais antiga, algo que eu carregava há anos sem nomeá-la. Pensei sobre o custo daquele jantar, $18.000. Um valor significativo que não gastava de maneira leviana. Aquela quantia representava meses de planejamento cuidadoso, retornos calculados e paciência. Era o mesmo valor que eu hesitei por 3 dias até finalmente decidir me comprometer. E agora, ali estava eu, observando meu irmão sorrir e dar de ombros, como se ele tivesse orquestrado tudo aquilo. Em um momento agudo, eu queria dizer a verdade. As palavras estavam ali, completamente formadas. Fui eu quem pagou por tudo. Cada prato, cada taça de vinho, cada sobremesa que vocês estão saboreando agora. Fui eu. Não o velho cliente do pai, não uma das suas conexões. Minha mão se fechou em torno do copo d'água, sentindo a condensação contra minha palma, fria e real. Mas não falei. Forcei as palavras para baixo e respirei lentamente, pois sabia o que aconteceria se eu falasse. Meu irmão encontraria uma maneira de transformar tudo em algo que o envolvesse, como se a questão do dinheiro alterasse a dinâmica. Meu pai ficaria constrangido, talvez até envergonhado, por sua filha ter pago em vez dele. O presente se tornaria uma dívida, o gesto uma transação e, de alguma forma, eu acabaria pedindo desculpas por deixar todos desconfortáveis. Já tinha visto isso acontecer antes, como naquele aniversário em que surpreendi meu pai com um livro de primeira edição que ele havia mencionado anos atrás. Em vez de gratidão, recebi perguntas. Onde você encontrou isso? Quanto custou? Você pode pagar por isso? Meu irmão sempre fez piadas sobre o fato de eu ter recebido uma herança inesperada, mas meu pai simplesmente guardou o livro e nunca mais comentou sobre isso. A decisão de bancar a festa daquela noite não foi impulsiva. Semanas antes, quando os planos foram sendo moldados, as conversas se tornaram mais tensas.
Fui incluída em um grupo de mensagens da família quase como um pensamento aleatório. Percebi que a atmosfera estava mudando. Meu irmão começou a enviar mensagens, dizendo que provavelmente conseguiria um desconto em um novo restaurante no centro. Ele fez algumas ligações e logo meu pai respondeu, pedindo que mantivéssemos o orçamento razoável, não queria que ninguém se estendesse demais. Meu irmão, então, insistiu, não se preocupe com o orçamento, pai, eu cuido disso. O subtexto era evidente, ele estava se colocando como o provedor, o organizador, a pessoa que fazia as coisas acontecerem. Meu nome mal havia sido mencionado nos planos. Eu havia sido adicionada ao grupo apenas 3 dias antes da festa, com um simples para sua informação, sem qualquer pedido de opinião. Observei as mensagens se acumularem, discutindo quem pagaria o quê, quem cuidaria de cada detalhe. A competição implícita por trás da logística era palpável. Meu irmão estava tentando controlar a escolha do local, insinuando suas conexões e como poderia conseguir um bom negócio. Meu pai estava de olho em cada despesa, preocupado com como isso seria percebido. Lembrei-me de aniversários passados, onde a celebração sempre trazia um custo que não estava em nenhuma fatura. As discussões que surgiam após os eventos sobre quem havia contribuído o suficiente, o ressentimento que se arrastava por meses, a generosidade que se tornava uma arma e a gratidão que se transformava em dívida. O aniversário de 60 anos do meu pai tinha sido pior. Meu irmão organizou tudo e depois passou os 6 meses seguintes lembrando a todos o quanto tinha custado. Cada encontro familiar incluía uma referência àquela festa que fiz para o pai e todas as conversas sobre dinheiro sempre voltavam ao sacrifício dele. Quando chegou o dia de ação de graças, já tinha ouvido a história tantas vezes que conseguia recitá-la palavra por palavra. Queria que este ano fosse diferente, não maior, mas mais limpo. Queria eliminar as munições antes que pudessem ser carregadas. 3 semanas antes da festa, liguei para David em particular. Nos encontramos em um restaurante durante o horário de fechamento, a sala de jantar vazia, exceto por alguns funcionários se preparando para o serviço da noite. Eu disse a ele que queria cobrir todo o evento, a sala reservada, o menu fixo, a harmonização de vinhos, a gorjeta, tudo. Ele me olhou com cuidado. É uma quantia significativa, Ivy. Você tem certeza? Eu respondi que sim e que não queria que ninguém soubesse. Anuncie como um presente do restaurante, se precisar, um gesto para um cliente valioso, o que funcionar, apenas não mencione meu nome. Ele acenou lentamente com a cabeça, compreendendo, acomodando-se em sua expressão de coisas de família. Ele não fez mais perguntas, e isso era uma das coisas que eu apreciava em David. Ele entendia que algumas coisas não precisavam ser explicadas. Naquela tarde, escrevi um cheque no valor de $18.247. Olhei para o número por um longo tempo antes de assinar. Era mais do que eu havia gasto em mim mesma nos últimos 2 anos juntos, mais do que o meu carro, mais do que 6 meses de despesas. Eu estava decidida a fazer esse aniversário ser especial e, mais importante, livre de amarras que poderiam nos aprisionar em discussões e ressentimentos. O clima no restaurante estava repleto de celebração, mas para mim tudo se resumia a uma luta interna. Estava ali, observando a cena ao meu redor, enquanto tentava entender o verdadeiro significado da minha presença. O valor do aluguel do meu apartamento não era simplesmente financeiro, era uma decisão que refletia o desejo de me afastar da narrativa. Se eu tivesse sugerido dividir a conta, isso se tornaria uma competição indesejada. Se pagasse abertamente, seria como se estivesse me exibindo. Ao optar por um pagamento anônimo, eu estava, de certa forma, apagando minha própria presença, permitindo que meu pai tivesse um aniversário livre de obrigações e ressentimentos. Para mim, isso tinha um valor inestimável. O que eu não esperava era a dor aguda que acompanhava essa escolha silenciosa. Enquanto observava meu irmão receber elogios, sua esposa comentava sobre como pessoas generosas sempre eram reconhecidas pela qualidade. Ele acenava com a cabeça, humilde, mas eu sabia que aquela admiração não era dele. Uma pontada de dor se formou no meu peito ao perceber que, mais uma vez, minha contribuição estava sendo absorvida na história de outra pessoa. Senti os olhos arderem, não de tristeza, mas de cansaço, do peso de ser invisível por tanto tempo. Forcei um gole de água, tentando manter a compostura. Não deixaria que esse momento me quebrasse.
A decisão que tomei ainda fazia sentido. O presente não era para ser reconhecido, mas para expressar amor, para oferecer ao meu pai algo descomplicado. Se eu falasse agora, destruiria tudo o que havia tentado criar. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para serem ditas, mas sabíamos que, uma vez expressas, o presente deixaria de ser um gesto e se tornaria uma prova, uma arma em uma discussão que eu não queria ter. Não queria que isso fosse medido ou transformado em uma obrigação. Queria que permanecesse como um gesto silencioso, sem expectativas, mesmo que isso significasse ver outra pessoa recebendo crédito, mesmo que isso significasse engolir essa dor em silêncio. Enquanto a noite avançava, um gerente se aproximou da nossa mesa, trazendo um toque de profissionalismo. Ele se dirigiu ao meu pai com respeito, agradecendo pela escolha do local, e então me lançou um olhar que não tentou esconder o reconhecimento. Se precisar de algo, SRTA Ivy, disse ele, com um tom respeitoso. O olhar do meu pai se virou lentamente em minha direção, como se tentasse alinhar duas imagens que não se encaixavam. O gerente seguiu seu caminho, alheio ao desconforto que deixou para trás. A tensão na mesa aumentou. O sorriso do meu irmão se tornou mais rígido, enquanto sua esposa olhava ao redor, tentando reacessá-lo. Algo intangível estava em jogo, uma autoridade que vinha da certeza da compreensão das hierarquias. Eu considerei a possibilidade de dizer algo, uma simples confirmação, um reconhecimento silencioso. As palavras ainda estavam ali, prontas. Seria tão fácil, mas o tempo é uma linguagem própria, e o clima na sala, bem, ele exigia mais do que eu estava disposta a dar naquele momento. Ainda não estava preparado para ouvir aquilo sem transformar em algo feio. Se falasse, as palavras que sairiam da minha boca ressoariam como acusações, como um jogo de pontos, como um desafio. Então, permaneci em silêncio, não como punição, mas como uma forma de preservação. O ar da noite estava mais fresco do que eu esperava. O prédio atrás de mim mantinha seu brilho, sua promessa, a impressão cuidadosamente elaborada que eu já conhecia. Parei, não para saborear o momento, mas para me reconectar. A dor no meu peito havia se tornado algo mais opaco, familiar, eu a havia carregado antes e a carregaria novamente. Mas, pelo menos naquela noite, era por uma razão que eu escolhera, e isso tornava tudo diferente, tornava tudo meu. Presentes dados em silêncio têm uma maneira de ecoar por mais tempo do que aqueles que são anunciados. Eles criam um vazio onde antes havia certeza e, nesse espaço, a verdade começa a se mover. Não precisava que soubessem que era eu, pelo menos não ainda, talvez nunca. O que realmente importava era que eu entendesse porque fiz aquilo, e eu entendia. O amor não precisa de testemunhas para ser real, mas segredos, até os mais suaves, não permanecem ocultos para sempre. Eles esperam, acumulam peso até encontrarem seu momento e, quando emergem, não pedem permissão. Caminhei até meu carro sozinha, com a cidade em silêncio ao meu redor. $18.000 por ano de invisibilidade, uma vida inteira sendo subestimada. De alguma forma, ali parada no estacionamento, tudo parecia finalmente começar a fazer sentido. Quando o último convidado finalmente deixou o local, a sala exalou como se estivesse se libertando de uma pressão acumulada. As cadeiras foram empurradas sem cerimônia e a equipe diminuiu as luzes para algo mais suave. A energia polida da festa se esvaiu, deixando para trás um ar mais pesado, mais silencioso. Era só nós agora, família sem testemunhas, um tipo de silêncio que não se apressa em ser preenchido. Permaneci sentada um momento a mais do que o necessário, não porque estivesse cansada, mas porque percebi que algo havia mudado e não queria passar por isso rapidamente. Meu pai estava perto do final da mesa, afrouxando o paletó, assentindo distraidamente para um garçom, como se ainda estivesse agradecendo os convidados em sua mente. Ele parecia satisfeito, mas não triunfante, pensativo, não distraído. Meu irmão permanecia por perto, o telefone em mãos, passando os olhos pela tela sem ver, esperando que a sala se reorganizasse ao seu redor novamente. Sua esposa pairava ao seu lado, seu sorriso ausente agora que não havia mais ninguém para ela encenar. Sentia a atenção do meu pai se fixar em mim, como se notasse uma mudança na luz antes mesmo de poder nomeá-la. Não era um olhar incisivo, nem interrogativo, apenas presente. Ele não me olhava assim há anos. "Você está bem?" perguntou finalmente. A pergunta pairou no ar, estranha, não por ser invasiva, mas por ser incomum.
Ele já havia perguntado sobre logísticas, sobre horários, sobre se eu precisava de algo prático. Não me perguntava como eu me sentia desde que aprendi a dar respostas que não o incomodassem. Estou bem, respondi e então corrigi, tive um bom momento. Ele assentiu, aceitando isso sem comentários, e isso me surpreendeu. Ele se apoiou na mesa, como fazia quando estava pensando em vez de dirigir. Foi uma boa noite, disse ele. Não percebi o quanto você se dedicou a coisas assim. Eu hesitei antes de responder, não porque guardasse um segredo, mas porque estava avaliando o espaço que ele havia aberto. Meu irmão, percebendo que a conversa estava se afastando dele, fez uma leve tosse, avançou um passo e começou a falar sobre o planejamento e quem havia coordenado que, tentando trazer de volta um ritmo familiar à conversa. Mas meu pai levantou uma mão, não de forma brusca, apenas o suficiente para interrompê-lo. Não estou falando com você, disse ele, de maneira calma. O ambiente se silenciou. Não foi um grito, nem um drama, mas a firmeza de suas palavras era inegável. Meu irmão congelou, sua expressão oscilando entre a incredulidade e a ofensa. Ele nunca havia sido corrigido daquela maneira, especialmente na minha presença. Os olhos da esposa dele passeavam entre os dois, avaliando a situação, sem saber qual versão da noite ela deveria abraçar. Meu pai voltou sua atenção para mim e disse: "Você sempre parece separada." Ele escolheu as palavras com cuidado, sem estar insatisfeito, apenas observando de longe. Nunca realmente perguntei o porquê. Era uma pergunta, não uma acusação ou uma defesa. Uma questão que ele havia evitado por anos, supondo que já sabia a resposta. Eu não gosto de competir, respondi. E não gosto de deixar as pessoas desconfortáveis. Meu irmão soltou um riso suave, incapaz de se conter. Você faz parecer que somos o problema. Você simplesmente nunca se expõe. Meu pai olhou para ele, realmente olhou, e disse: "Basta. Deixa-a terminar." Senti algo se afrouxar no meu peito, algo que eu não sabia que ainda estava apertado. Continuei, sem elevar a voz, sem pressionar minha vantagem. Aprendi cedo que, quando eu falava, a conversa se tornava mais sobre a forma como eu dizia as coisas do que sobre o que eu realmente queria dizer. Então, parei de tentar ser ouvida. Não era sobre desaparecer, mas sobre escolher a paz. Meu pai absorveu isso em silêncio, sem me interromper, sem corrigir minha memória. Meu irmão abriu a boca, mas a fechou novamente. As regras haviam mudado e ele podia sentir isso. Sempre pensei que você era apenas independente, disse meu pai lentamente, que não precisava de muito. Encontrei seu olhar e disse: "Precisar de menos não é o mesmo que receber menos." As palavras pairaram entre nós, pesadas, mas precisas. Ele assentiu uma vez, do jeito que fazia quando algo finalmente se ajustava, gostando ou não. Eu devia ter prestado mais atenção, disse ele. Não era um pedido de desculpas, não era uma confissão, mas era um reconhecimento que aterrissou mais fundo do que qualquer coisa mais barulhenta poderia. Ao nosso redor, o ambiente parecia menor, mais íntimo. Meu irmão se mexeu, desconfortável de uma maneira que não tinha a ver com perder a atenção, mas com ser visto de forma muito clara. Sua esposa tocou seu braço, um sinal silencioso para recuar. Ele não argumentou, não fez piada, caiu em um silêncio reflexivo. Meu pai olhou entre nós e depois voltou sua atenção para mim. "Existem coisas sobre você que eu acho que nunca realmente perguntei", disse ele. Eu apenas assumi. Levantei-me, não para ir embora, mas para nivelar o espaço entre nós. "Você pode perguntar quando estiver pronto." Ele assentiu novamente, mais firme desta vez. "Eu vou." Enquanto juntávamos nossas coisas, a dinâmica entre nós tinha mudado, frágil, mas real. Do lado de fora, o ar estava fresco e limpo. Meu pai caminhou ao meu lado em direção à saída. Naquela noite, o estacionamento não parecia ter fim. Estava ali, presente, mas ao mesmo tempo distante, como se o universo tivesse conspirado para nos unir naquele momento. Antes de nos separarmos, ele parou e se virou para mim. "Estou feliz que você veio hoje à noite", disse ele, e algo na sua voz me fez sentir que ele precisava me ver assim, naquele espaço entre nós.
Eu não perguntei o que ele queria dizer. Não era necessário, havia certos sentimentos que emergem somente quando a pergunta certa é feita. Quando o sol raiou na manhã seguinte, a cortesia da noite passada deu lugar a uma inquietação latente, uma sensação que não se acomodava, como um mistério não resolvido. Meu irmão, sempre o mais curioso, foi o primeiro a dar voz a essa inquietação. Não suportava a ideia de não saber quem havia pago por tudo. Ele não podia tolerar que algo significativo tivesse acontecido sem a sua participação, a necessidade de controle, uma vez interrompida, clamava para ser reconquistada. Enquanto tomávamos um café que tinha o gosto da rotina, ele começou a fazer ligações. Sua voz estava clara, quase amigável, como a de pessoas que esperam que suas ordens sejam seguidas. Ele indagou sobre faturas, autorizações e quem havia assinado para aquela noite mágica. Disfarçou suas perguntas como se fossem parte de uma simples organização, mas quem estava do outro lado da linha percebia a insistência em seu tom. As respostas vieram rápidas, limpas demais para serem verdade. O gerente do evento explicou que o pagamento havia sido feito semanas antes, a conta havia sido quitada integralmente com instruções explícitas para não revelar a fonte publicamente. Meu irmão pressionou, a voz se apertando, sugerindo que devia haver um registro, um nome, um motivo. Foi então que o gerente não hesitou, Ivy, a patrocinadora silenciosa. Uma relação de longa data, pago em sua totalidade como um presente pessoal, sem crédito solicitado, sem anúncio autorizado. As palavras saíram sem drama, sem julgamento, como geralmente se falam os fatos, desprovidas de ornamentação e sem preocupação sobre como seriam recebidos. Um silêncio pesado se seguiu do lado do meu irmão, claro e inegável. Quando ele trouxe a questão para a família mais tarde naquela tarde, não o apresentou como uma descoberta, mas como um enigma, como se a verdade tivesse pegado de surpresa, em vez de esclarecer uma dúvida que ele mesmo havia imposto. Meu pai escutou, seu rosto passando lentamente por descrença, depois compreensão e, por fim, algo que se aproximava da vergonha. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma eficiência quase cruel, a deferência dos donos, a familiaridade do gerente, o presente sem nome. Tudo apontava na mesma direção e nada disso poderia ser reinterpretado como coincidência. Ninguém olhou para mim imediatamente. Essa foi a parte mais estranha. A verdade estava ali, inegável, mas ainda assim hesitavam, como se reconhecê-la em voz alta tornasse tudo real de uma maneira que não estavam prontos para enfrentar. Meu irmão fixou o olhar na mesa, a mandíbula tensa. Sua esposa sentou-se rigidamente ao lado dele, sua confiança anterior desaparecida. O centro de gravidade havia mudado, desta vez de forma irrevogável. Meu pai foi o primeiro a romper o silêncio. Não levantou a voz, não se impôs com autoridade, apenas falou e o peso da sala o seguiu. Isso é verdade? Ele perguntou, não com acusação, não incrédulo, apenas cansado. Eu acenei uma vez, sem explicar, sem justificar. A verdade não precisava de suporte. Ele exalou lentamente, como se estivesse liberando algo que segurava há anos sem perceber. Você pagou por tudo, ele disse, e a revelação pairou no ar, pesada e palpável. A atmosfera na sala estava carregada, quase palpável, como se o ar tivesse se tornado denso após as revelações. Meus olhos se encontraram com os de meu pai e, naquele momento, não eram necessárias palavras. O reconhecimento estava ali, evidente na sua expressão. Ele não disse nada, mas eu sabia que não precisava. Agradecimentos não faziam parte do que eu buscava. Os ombros do meu pai se curvaram levemente, a postura de alguém que não estava apenas diante de um erro isolado, mas de um padrão que se repetia. Ele olhou para meu irmão, depois voltou a olhar para mim. A voz dele, baixa e pesada, cortou o silêncio. Eu deixei você levar os créditos, disse ele, como se falasse tanto para mim quanto para todos os presentes. Assumi que não precisaria mais me defender, mas meu irmão, claramente perturbado, abriu a boca e depois a fechou. Não havia mais versão da história que pudesse colocá-lo como protagonista sem que tudo desmoronasse sob o peso da verdade. A esposa dele lançou um olhar rápido na sua direção antes de desviar, recalculando sua posição em uma hierarquia que, naquele instante, havia-se desfeito. Você está-me dizendo, ele finalmente falou, sua voz tensa, que você é dona de parte daquele restaurante? Que teve dinheiro o tempo todo e nunca disse nada?
Eu construí algo, respondi, mantendo a calma. Não devia satisfação a ninguém. E como eu me visto, como eu ajo, isso não tem relação com o meu valor. Você decidiu que tinha e isso é problema seu. Ele parecia querer argumentar, tentar encontrar um ângulo que o deixasse sair da situação com alguma dignidade, mas não havia mais nada a ser agarrado. Desculpe, meu pai disse, desta vez suas palavras eram direcionadas a mim, com um peso que eu nunca tinha visto antes. Desculpe por não ter visto você, por deixá-la ser ignorada, por pensar que o silêncio significava que você não importava. Ele não tentou suavizar suas palavras com explicações ou condições. Disse isso na frente de todos, ciente do custo emocional que aquilo representava. Não me apressei em confortá-lo, não desviei o assunto. Não fiz nada disso para provar um ponto. Eu fiz isso porque parecia certo, confessei, e aquelas palavras tiveram um peso muito maior do que qualquer acusação poderia ter. Não havia mais onde me esconder, nem narrativa para a qual eu pudesse recuar. Não quero que isso seja trazido à tona novamente, continuei, estabelecendo um limite que eu havia conquistado. Não como um favor, não como uma história. Só quero respeito. Meu pai assentiu imediatamente. Você o tem, disse ele, e pela primeira vez, suas palavras não soaram como uma promessa vazia. Aquele pedido de desculpas não consertou a sala, não suavizou o ar, nem fez com que todos retornassem aos seus lugares como um botão de reiniciar. Após as palavras do meu pai, o silêncio se estendeu, desconfortável e sem resolução, revelando como, muitas vezes, as palavras pouco podem fazer uma vez que algo fundamental foi nomeado. Percebi, então, como o mito do fechamento é profundo em famílias como a minha, pedir desculpas, seguir em frente, restaurar a ordem. Mas nada em meu corpo se sentia restaurado. As memórias não se dissolveram simplesmente porque um pedido de desculpas havia chegado. Elas estavam ali, esperando silenciosamente para serem reconhecidas ou ignoradas mais uma vez. Um pedido de desculpas não apaga o passado, ele apenas cria a possibilidade de um futuro diferente. Se eu decidir entrar nesse futuro, ou quão perto eu estaria dele ainda era uma escolha minha, mas essa escolha não era apenas minha. Em poucos dias, a pressão começou a surgir, sutil no início, disfarçada de preocupação. Um parente ligou para saber como eu estava, a voz quente e cuidadosa. Seu pai levou isso muito a sério, ela disse. Era uma tarde ensolarada quando meu irmão me encontrou sozinho na cozinha da casa do nosso pai. Eu estava apenas servindo um copo de água, pensando nos desafios que enfrentávamos. Seus passos eram calmos e deliberados, e quando ele se encostou no balcão, cruzou os braços de maneira quase nostálgica. Oi, ele começou, tem um minuto? Eu não me virei de imediato, mas respondi com um aceno. Claro. Estava pensando, ele disse, hesitando e mudando seu peso de um pé para o outro, eu não sabia que você estava fazendo tudo isso, o restaurante, os investimentos. Se eu soubesse, as coisas teriam sido diferentes. Finalmente, me virei para encará-lo. Ele tinha aquele olhar que conhecia tão bem, aberto, razoável, como se estivesse disposto a encontrar um meio-termo. Aquele mesmo olhar que ele usava em jantares de família, quando queria ter a última palavra em discussões ou se declarar o pacificador. Era a expressão de alguém que acreditava tanto na própria narrativa que não conseguia imaginar que alguém pudesse ver além dela. Diferente como? Perguntei, curiosa. A expressão dele vacilou por um instante, como se minha pergunta o pegasse de surpresa. Quer dizer, eu nunca teria falado que falei na festa, ele respondeu. O que você disse? Minha voz era calma, mas o desconforto começava a surgir. Ah, Ivy, você sabe do que estou falando, ele disse, com um sorriso que começou a desvanecer. Quero ouvir você dizer. Eu fiz uma piada sobre o seu vestido, ele admitiu, a tensão aumentando entre nós. Foi estúpido, eu não quis dizer nada com isso. Ali estava a velha manobra de desvio. O problema se transformava em minha reação, em vez da ação dele, você disse que eu não podia comprar roupas novas, eu disse, mantendo a voz firme. Disse que roupas de segunda mão eram tudo que eu merecia, na frente de todo mundo na festa de aniversário do papai. Não, isso não. Ele começou, mas se interrompeu, recalibrando-se. Ok, tudo bem, eu me expressei mal, mas você sabe como eu sou.
Eu sempre faço piadas, sempre fui assim. Você costumava rir. Não, eu corrigi, eu costumava ficar quieta. Não é a mesma coisa. Ele me encarou por um longo momento e eu percebi que algo estava mudando em seu olhar. Era uma mistura de confusão e cálculo, como se estivesse tentando encontrar um novo ângulo, uma abordagem diferente que pudesse funcionar. Olha, ele disse, suavizando a voz em um tom que pretendia ser vulnerável, sei que as coisas têm sido estranhas entre nós e talvez eu não tenha sido melhor irmão, mas somos família, Ivy. Podemos superar isso. Lembra quando éramos crianças? Éramos próximos, contávamos tudo um ao outro. Eu me lembrei. Lembrei-me de quando tinha 12 anos e o admirava, seguindo pela casa, rindo de todas as suas piadas, apenas para que ele gostasse de mim. A inocência daqueles dias parecia tão distante agora. Ele se lembrou de quando tinha apenas 15 anos, um tempo em que percebeu que a atenção do irmão só surgia quando precisava de algo. Lembrou-se também dos seus 20 anos, assistindo o irmão a se apropriar de um projeto que ele havia ajudado, sorrindo para os elogios de seu pai enquanto se sentia invisível, encostado em um canto. Nunca tiveram uma relação próxima, ele pensou, apenas estava disponível. O rosto do irmão endureceu, como se uma máscara tivesse escorregado por um instante, revelando a irritação que se escondia sob a superfície. A frustração de um homem que não estava conseguindo o que queria. Tudo bem, disse o irmão, afastando-se do balcão. Seja como for. Estou tentando resolver as coisas aqui e você só, ele gesticulou de forma vaga, não sei o que você quer de mim. Quero que você pare de fingir que não sabe o que fez, respondeu. Eu pedi desculpas. Não, você disse que não significava isso. Isso não é uma desculpa, é uma justificativa. Ele fitou o irmão e, por um breve momento, pensou que talvez suas palavras tivessem encontrado um eco em algum lugar profundo. Mas, antes que pudesse acreditar, a esposa do irmão apareceu na porta com um timing que parecia mais do que coincidente. Ela estava ouvindo, esperando o momento certo para intervir. Está tudo bem aqui? Perguntou, com a voz leve, mas os olhos atentos. O irmão virou-se para ela, claramente aliviado. Sim, já terminamos. Ele passou por ela sem olhar para trás. Ela hesitou por um instante, estudando o irmão com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era hostilidade, mas algo mais cauteloso. Ele realmente está tentando, disse ela, finalmente, do jeito dele. Eu sei, respondeu. Esse é o problema. Ela manteve o olhar por mais um momento, depois se virou e seguiu o marido para fora da cozinha. Ele ficou ali, sozinho, o copo d'água ainda na mão, sentindo algo se acomodar dentro dele. Não era raiva, nem tristeza, mas clareza. Ele percebeu que o irmão não mudaria, não porque não pudesse, mas porque não acreditava que precisasse. Para ele, o problema não era o que havia feito, mas como ele havia reagido. Se apenas aceitasse a não desculpa, risse disso e voltasse ao seu lugar na hierarquia, tudo poderia voltar ao normal. Mas ele estava cansado de ser normal. Mais tarde, seu pai pediu para conversar. Sentaram-se um de frente para o outro no escritório, o mesmo lugar onde sempre tinham conversas sérias, sem plateia, sem encenações. A luz da tarde filtrava-se pela janela, projetando longas sombras sobre a mesa entre eles. O pai não começou com explicações, mas fez uma pergunta: o que você precisa de mim agora? Era a primeira vez que ele fazia essa pergunta sem esperar algo em troca. Ele respirou fundo. Estivera-se preparando para aquela conversa sem perceber, ensaiando palavras em sua mente durante noites sem sono e manhãs silenciosas. Eu preciso que você me veja, disse. Não a versão que é conveniente, não o eu quieto que não causa problemas, mas eu. O pai acenou lentamente, aguardando. Eu preciso que você pare de nos comparar a mim e a ele. Preciso que você pare de assumir que, porque não peço atenção, não preciso dela. Eu preciso que você se lembre que eu existo, mesmo quando não estou na sala. Ele hesitou, sentindo o peso de anos pressionando contra seu peito. E eu preciso que você entenda que não estou mais bravo. Estava cansado. Cansado de ter que me provar. Cansado de ser invisível, de ver os outros receberem créditos por conquistas que eu mesmo havia alcançado.
Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno, enquanto eu observava seu rosto em busca dos sinais habituais de desdém. O maxilar tenso, o olhar desviando, a respiração que precedia uma resposta defensiva. Mas nada disso aconteceu. Eu não sabia, ele disse finalmente, com um tom de incredulidade. Não sabia que você se sentia assim. Tentei explicar tantas vezes, mas as palavras pareciam escapar. Ele olhou para as próprias mãos, como se nelas tivesse escondido a resposta para suas perguntas. Eu não estava ouvindo, admitiu. Achei que tinha tudo sob controle. Ele balançou a cabeça em um gesto de rendição. Não importa o que eu pensei. Eu estava errado. Sim, você estava, respondi, sentindo uma coragem que nunca havia experimentado antes. Quando ele levantou os olhos para mim, pela primeira vez percebi que meu pai estava genuinamente inseguro. Não era uma humildade ensaiada, era um sentimento verdadeiro. Não posso desfazer o que fiz, ele disse, mas posso parar de fazê-lo. Posso começar a prestar atenção. Posso perguntar em vez de assumir. Ele fez uma pausa, como se quisesse que suas palavras ressoassem. Sei que isso não é suficiente, mas é o que posso oferecer. Aquelas palavras não curaram todas as feridas, mas mudaram algo dentro de mim. Pela primeira vez, acreditei que ele realmente se importava com o que dizia, não porque encontrou a formulação perfeita, mas porque havia desistido de tentar encontrar as palavras certas. Ele estava ali, sentado, desconfortável e incerto, disposto a ser visto como alguém que falhou. Isso era mais do que eu já havia recebido dele antes. Percebi que o perdão não era o mesmo que a reconciliação. Eu podia deixar o ressentimento para trás sem precisar reabrir todas as feridas. Eu podia desejar o bem sem me colocar novamente em uma posição que exigisse constante autoanulação. A misericórdia não precisava se parecer com proximidade. Às vezes, ela se apresentava como distância, clara, calma e sem desculpas. Quando tomei a decisão de me afastar, estávamos todos juntos, meu pai, meu irmão e sua esposa. Não dramatizei a situação, não esperei o momento perfeito. Apenas disse, estarei presente em momentos importantes, como aniversários e feriados, mas não vou mais me envolver em comparações ou disputas de poder. Se isso acontecer, me afastarei imediatamente, sem explicações. Não perguntei se estava tudo bem, afirmei como um fato. A expressão do meu pai caiu ligeiramente, uma sombra de desapontamento cruzou seu rosto, mas ele não contestou. Eu entendo, ele disse, e pela primeira vez, acreditei nele. Meu irmão, por outro lado, não aceitou tão facilmente. Então você simplesmente vai? Ele começou, mas eu o interrompi. Sim, eu vou. Ele abriu a boca para discutir, mas a fechou novamente. A esposa dele tocou seu braço, uma pequena ação que poderia ter sido um gesto de conforto ou um aviso. Ele se acomodou na cadeira, o maxilar cerrado, claramente ofendido pela perda de controle, mas sem saber como lutar por algo que nunca percebeu que estava tomando. Ela não disse nada, mas eu percebi que estava reavaliando sua posição na hierarquia da família, que de repente estava mudando sob seus pés, e ela ainda não sabia onde iria parar. Cada um deles perdeu algo familiar naquele momento: controle, conforto, certeza. Nada disso foi tomado de forma agressiva, simplesmente não estava mais disponível. No silêncio que se seguiu, algo inesperado se instalou. Não era triunfo, nem vindicação, mas uma paz medida e real. Eu não precisava mais justificar minha distância ou explicar minhas escolhas. Eles não precisavam concordar para que fossem válidas. Levantei-me. Naquela noite, eu atravessei a porta da minha antiga vida sem olhar para trás. O ar fresco da noite me envolveu e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma leveza indescritível. Durante anos, acreditei que a aceitação era o preço a pagar para pertencer a algo maior. Mas agora, percebia que pertencimento que exige autotraição não é pertencimento de verdade. As semanas se passaram e a vida não se arranjou de volta como muitos gostam de imaginar após uma confrontação. Não houve uma montagem de cura, nem calor repentino preenchendo os antigos comodos da casa. A família continuava a se reunir, a conversar e a compartilhar refeições, mas a dinâmica havia mudado.
O vínculo forçado que antes existia se dissipou, assim como a crueldade fácil que permeava nossas interações. O que agora surgia era um espaço mais silencioso, mais cuidadoso e, a princípio, um tanto estranho. Eu não estava mais na borda, mas também não era puxado para o centro das atenções. Eu decidi onde ficar e essa escolha trazia mudanças que se manifestavam de maneiras pequenas, mas inegáveis. Meu pai começou a perguntar antes de decidir, não como uma encenação, mas como um hábito que ele claramente estava aprendendo em tempo real. Ele parou de se gabar dos filhos, como se tivesse percebido quão vazia essa linguagem era. Meu irmão, por sua vez, deixou de fazer piadas às minhas custas, mantinha uma distância respeitosa, mas cautelosa. Sua confiança se transformou em algo mais contido. A esposa dele me tratava com uma neutralidade educada que carregava o cuidado necessário para reconhecer os novos limites. Ninguém pedia desculpas e não era necessário. O comportamento falava mais alto que palavras, especialmente quando se tornava consistente. Certa tarde, decidi retornar ao restaurante, mas desta vez sozinha, sem celebrações, sem família, sem expectativas. O ambiente estava calmo, operando em seu ritmo cotidiano, e eu me sentia mais eu mesma ali do que em qualquer momento durante a festa. David me recebeu pelo nome, exatamente como sempre, com um aceno que reconhecia nossa parceria sem transformá-la em espetáculo. Conversamos brevemente sobre as operações e os planos que se estendiam além de uma única noite. A expansão está no caminho certo, ele disse, deslizando uma pasta pela mesa. A segunda unidade abre em 4 meses. Os números estão melhores do que projetamos. Eu revisei as páginas, satisfeita com o que via. 3 anos de investimento paciente, apoio discreto, decisões calculadas, tudo isso se construindo em direção a algo sustentável. Quero aumentar minha participação, declarei. Mais 200 mil uso para o programa de treinamento da equipe que discutimos. Ele acenou, sem surpresa, já havia aprendido que meu envolvimento vinha sem amarras, sem exigências por visibilidade. Há mais uma coisa, ele disse, hesitando ligeiramente. Um grupo de investidores me procurou no mês passado. Eles querem comprar suas ações e oferecem 3 vezes o que você investiu. Coloquei meu café na mesa, surpresa. O que você disse a eles? Que perguntaria a você, mas já sei a resposta. Um sorriso leve surgiu em meu rosto. A resposta é não. Não estou interessada em um retorno rápido. Estou interessada no que estamos construindo. Ele suspirou, aliviado. Ali, sentada, pensei em quantas vezes meu silêncio havia sido mal interpretado. Durante anos, ele fora confundido com fraqueza, quando na verdade era apenas resistência. Eu havia absorvido mais do que deveria, mas agora, finalmente, estava pronta para construir algo verdadeiro. A transformação que vivi foi silenciosa, mas profundamente impactante. O que antes eu acreditava ser uma força, agora era simplesmente uma escolha. O silêncio não era mais uma pressão imposta, mas uma ferramenta que eu decidira usar. Essa diferença se manifestava na minha postura. Ao deixar os ambientes, não procurava mais a aprovação dos outros e falava sem a necessidade de me defender antes mesmo de abrir a boca. Lembrei-me da menina que eu costumava ser em festas como aquela, contando os segundos até que fosse socialmente aceitável ir embora. Eu ensaiava respostas neutras, na esperança de que ninguém notasse minha presença por muito tempo. A exaustão de estar sempre pronta para me explicar se dissipou quando percebi que não precisava mais disso. Minha transformação não foi um evento estrondoso, mas uma série de escolhas que, finalmente, se alinharam. Recuperar meu poder nunca foi sobre envergonhar os outros ou assistir à sua queda. Não se tratava de provar meu valor com provas ou de revelar tudo o que havia construído em segredo. O verdadeiro poder era a liberdade de parar de negociar meu valor, de me afastar de narrativas que exigiam que eu fosse menor para que outros pudessem se sentir grandes. Não precisava contar toda a minha história para ser respeitada, bastava parar de participar de histórias que me apagavam. A dinâmica familiar não se consertou da noite para o dia e estava tudo bem. O que realmente importava era que os velhos papéis não serviam mais. Eu não era mais a mediadora das tensões, a tradutora de emoções ou a que absorvia o desconforto para manter tudo agradável. Sem esse papel, a família teve que se ajustar ou encarar a fricção que evitava há anos.
Ao sair do restaurante, pausei por um momento, não para olhar para trás, mas para reconhecer a mudança que ocorria dentro de mim. Não precisava que ninguém entendesse tudo sobre mim, não buscava reconhecimento ou redenção, mas autonomia. E eu tinha isso. Para mim, isso era o suficiente. Dirigi para casa com as janelas abertas, deixando a cidade se mover ao meu redor sem resistência. O silêncio que me envolvia era um silêncio conquistado, não imposto. Pela primeira vez, não me media em relação às expectativas dos outros, não me perguntava como estava sendo percebida. Eu estava presente na minha própria vida, firmemente enraizada nas escolhas que podia apoiar. Eu não sou mais quem eu era e não preciso ser. Não preciso de permissão para afirmar isso. Se você já foi julgado pela aparência ou subestimado por não se encaixar na definição de sucesso de outra pessoa, espero que essa história tenha-te lembrado de algo importante. Seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a vê-lo. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de se explicar e começar a viver nos seus próprios termos. Você acha que a distância é mais difícil que o perdão ou o contrário? Se essa história ficou com você, deixe um comentário, eu leio todos. E se você chegou até aqui, obrigada por ficar conosco. Se você quer mais histórias como essa, não se esqueça de curtir e se inscrever, assim você não perde o que vem a seguir.